capítulo 1, até o versículo 8. Isaías 6. O pastor me deu bastante tempo, 8h43, né? 8h43. Tem um livro aqui para a gente falar do livro da Bíblia. Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga comigo: eis-me aqui. Diga mais forte: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O tema dessa noite, você está pronto para dizer: eis-me aqui? Eis-me aqui. Quando eu era, acho que está reverberando o som aqui. Quando eu era mais novo, quando a gente estava namorando, eu queria muito ser missionário. Queria muito ser missionário, mas ser aquele missionário raiz mesmo, aquele que vai lá para fora. Eu li um livro que dizia: por essa cruz te matarei, de um missionário, que ele foi ser missionário na Colômbia. Ainda tem lá nesse livro lá, né? Aí eu li esse livro, eu falei: caramba, eu quero ser missionário. Pô, mas aí eu estava lendo o livro que missionário quase morria, passava fome. só problema. Aí eu falei: é isso. A palavra de Deus, ela precisa ser levada, ela precisa ser levada àqueles que precisam, a todos que precisam. Aí eu disse: eis-me aqui, e estou aqui. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Nós fazemos vários planos. Quando mais novo, eu falo muito isso com o Gabriel, a gente faz vários planos, mas aonde a gente precisa se colocar à disposição. Deus, ele é eterno, absoluto, imutável. Tudo que é humano é corruptível e passageiro. Deus, ele está sentado num trono eterno, para sempre, e dali ele rege tudo. Tronos começam, tronos terminam, reis reinam, reis morrem, e o Senhor está sempre assentado no trono, cuidando de tudo e de todos. Nada muda. A gente às vezes quer se desesperar. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Tudo que é humano é corruptível. Tudo que é humano é falho. Tudo que está na terra vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. O reino do Senhor não vai passar. Somente o seu trono ficará estabelecido para sempre. Um trono que nunca ficará vazio. Isaías 6:1 diz isso. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Um alto e sublime trono. Não tem outro trono acima do trono do Senhor. Não existe outro trono. Todos os tronos ficam vazios, menos o do Senhor. Lá em Salmos 45 diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos.
Em todo tempo o Senhor está reinando, em todo tempo o Senhor está ali, cuidando de tudo, vendo tudo, olhando para tudo. Muitas das vezes a gente fala assim, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu de você. Eclesiastes vai falar que tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo determinado, na terra e no céu. O trono de Deus é alto, sublime e glorioso. Em Jeremias 17:12 diz assim, um trono glorioso, posto bem alto desde o princípio. Desde o princípio da criação Ele rege a terra. Ele conhece, Ele começou tudo, Ele sabe de todas as coisas. Tudo está no controle dEle. Segundo ponto eu vou ter que correr um pouco por causa da hora. Segundo ponto uma adoração que nunca será profanada. Isaías 6:3. Versículo 3 vai falar assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma adoração que nunca vai ser profanada, nunca vai ser tocada, nunca vai ser mudada. Toda adoração é para Ele, é por Ele e para Ele. Tudo que nós fazemos precisa refletir a imagem de Cristo. Como servos, como cristãos, como homens e mulheres do Senhor, obrigado. Homens e mulheres do Senhor, precisa refletir a imagem de Cristo. Precisamos estar diante dEle com uma adoração profundamente espontânea. Nós não precisamos ter, vai lá, adora o Senhor, faz isso, agora você ora. Sim, a gente faz, na ordem de culto, a gente vai levando a adoração, levando a busca, mas nós precisamos entender isso dentro de nós, precisa queimar dentro de nós, que eu preciso orar, eu preciso buscar. Muitas das vezes, quando estamos afastados de Cristo, da igreja, não de Cristo, mas frio espiritualmente, né? Porque muitas das vezes, há anos atrás, eu passei por isso, eu fiquei, na minha adolescência, eu era da igreja, eu ia para a igreja, mas não sentia nada, eu sabia que eu precisava buscar, eu precisava estar ali, eu precisava adorar, mas eu ia por ir. Eu não tinha nada que tivesse assim, não, eu tenho que buscar, eu tenho que estar ali, mas dentro do meu interior, pelaquilo que minha mãe me ensinou, pelaquilo que eu aprendi desde criança, eu precisava voltar, eu precisava me fortalecer, eu precisava estar firme nos caminhos do Senhor. Na adolescência, a gente pensa que quem morre é velho, né? Não. Qualquer um. Porque a ideia é o quê? A gente crescer, casar, ter a vida, e aí lá no final da vida, né? A gente tem essa... Quando eu era mais novo, eu tinha essa visão. Mas só que eu fui entendendo que qualquer um de nós estamos propícios a, de uma hora para outra, falecer. E aí? Como você está? Se você morreu hoje, para onde você vai? Eu ouvi uma reportagem esses dias que eu fiquei assim, meu Deus, chegou a hora, já era. A mulher saiu para, talvez alguns de vocês devem ter ouvido essa reportagem, ela saiu para comprar um alface, estava na hora do almoço, ela saiu para comprar um alface. Aí ela foi ajudar uma mulher que estava com uma criança passando mal. Ela foi ajudar, entrou no carro com a mulher, porque a criança estava sem respirar, estava ali morrendo mesmo, e a mulher desesperada, e elas foram para o hospital. A mulher saiu para comprar um alface, e elas foram para o hospital. Nesse caminho, a mulher que estava, a mãe da criança que foi dirigindo, estava desesperada, e indo rápido. E teve um momento que a criança parou de respirar. E a mulher olhou, aí ela vai, corre, que ela parou de respirar. Então a mãe olhou para trás. Quando a mãe olhou para trás, ela não viu, bateu com o carro. A mulher que foi ajudar a criança, que saiu para comprar uma alface, morreu. Morreu. E agora? Ela estava em casa, tranquilo, vida suave, tudo tranquilo, tudo acontecendo. De uma hora para outra, 7, 5, 8, 9, 7. Que isso? Tua senha. Chamou.
E aí agora? Você está preparado? Você está pronto? Então a adoração ela precisa ser espontânea em todo o tempo. Nós precisamos sentir essa vontade de buscar a Cristo, de adorar o Senhor, de estar na casa do Senhor. Nós cantamos, Senhor, é aqui que eu me sinto muito bem, bom é estar na tua casa, mas não é só vir por vir, é buscar em todo o tempo o Espírito Santo, é estar com uma vida consagrada ao Senhor, uma vida pronta, preparada, até para a gente poder absorver as melhores coisas que o Senhor tem para nós. Quando nós somos íntimos de Cristo, nós conseguimos perceber, visualizar aquilo que Ele tem de melhor para a gente. Quando você está longe, você não consegue ver tantas as coisas boas que Ele tem para você. Adoração maravilhosamente santa. 1 Crônicas 16, 29, diz assim, dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Quando nós nos colocamos a adorar o Senhor, é de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Como se não houvesse amanhã, como se daqui a pouco acontecesse algo. Ah, que isso, Danilo, você está... Só morre quem está vivo. Você está vivo? Dá um glória aí para mim ver se você está vivo. Oh, glória a Deus, amém, vocês estão vivos. Então estejam preparados, né? Porque é verdade, nós precisamos estar a todo momento preparado para o Senhor. Só que mais do que isso, precisamos estar preparados para pregar o Evangelho, para falar do Senhor. E ainda no terceiro ponto, e no livro de Isaías, uma voz que nunca silenciará. Isaías, o 6, versículo 8, primeira parte, diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Uma voz do Senhor que dizia, que voz é essa? Voz da sabedoria. Em Jó 37, 7, Deus troveja com sua voz maravilhosa, Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Jó vai falar sobre isso, que Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus tem feito na minha vida grandes coisas, que eu fico assim, Senhor, eu não sou merecedor disso. Porque quando nós nos colocamos a buscar o Senhor, a fazer a obra, eu acho que em todas as minhas pregações eu vou falar sempre esse versículo, cara. Todas elas, porque nós nos colocamos sempre a buscar o Senhor. Eu me coloco sempre a buscar o reino dos céus. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Porque enquanto você busca, o Senhor cuida. Enquanto você adora, o Senhor está cuidando. Enquanto você está com a preocupação na casa do Senhor, o Senhor está cuidando. Ontem eu estava conversando com o Jonathan e a gente falando de algumas coisas, né, de trabalho, de apertado e tal. Aí a gente pensou assim em algo, a gente falou, mas vamos ajudar lá. A gente precisa ajudar ali, fazer isso. A gente está, por mais que esteja apertado, mas o coração está voltado para a obra. Eu creio que a maioria da igreja aqui é assim. Por mais que você esteja apertado, se a gente falar assim, a gente vai fazer tal coisa aqui na igreja, está todo mundo disposto a ajudar, todo mundo fazendo, não é assim? Todo mundo vai e vão embora, mas está apertado, mas ajuda, abençoa, e vou falar uma coisa, o Senhor não deixa faltar nada, o Senhor vai cuidando de tudo. Quanto mais nós temos um coração voluntário na casa do Senhor, um coração abençoador, um coração que se doa na casa do Senhor, o Senhor vai cuidando, o Senhor vai cuidando de tudo. Ele cuida de tudo. A voz da santidade, em Salmos 66, vai dizer assim, Salmos 66, e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. A voz da onipotência, Salmos 29, 4, também vai dizer, a voz do Senhor é cheia de poder e majestade, que todos devemos obedecer.
A voz que nunca silenciará, essa é a voz do Senhor. Quarto ponto, são 5 só, gente, estou correndo. Quarto ponto é uma confissão que nunca será esquecida. Isaías, ele reconhece diante do Senhor que ele é um homem pecador, um homem de impuros lábios, um homem que habita no meio de pessoas de impuros lábios. Ele reconhece a sua dificuldade, que ele não merecia. Ele se coloca diante do Senhor, ele faz uma confissão profundamente humilde, dizendo: eu não consigo, eu não posso. Quantos homens na Bíblia a gente vê dessa forma? Gideão, correu. Quantos homens falam assim: Senhor, não. Davi, Moisés. E olha o que Deus fez com esses homens, porque eles tiveram uma atitude, eles se posicionaram, eles falaram aquilo que vocês falaram logo no início: eis-me aqui, com as minhas dificuldades, com tudo que possa me impedir de fazer a obra do Senhor, mas eis-me aqui, me coloco na tua presença, me coloco diante de ti. Ele confessa que é um homem de impuros lábios, confessa a dificuldade, confessa que é um homem cheio de pecado. Ele tem uma confissão altamente sincera, uma confissão que ele se coloca diante do Senhor, que ele se rasga ali e fala: Senhor, não, Senhor. E o Senhor se compadece dele. Quantas vezes nós oramos nos quebrantando com o Senhor? Deus tem feito coisas comigo que eu tenho me posicionado mais em oração. Eu tinha uma vida no trabalho muito corrida, o tempo todo eu já acordava, e telefone, ligação, e trabalho, e agitada. E eu decidi, Deus me deu motivos, né, e eu tive decisões a ser tomadas, tomei algumas decisões, e essas decisões, elas me desaceleraram. Minha mãe sempre falou que eu fui muito acelerado. Você é acelerado, garoto, diminui. E hoje eu consegui diminuir. E é engraçado que eu diminuí as coisas que eu fazia no trabalho, a aceleração, mas a minha vida ela tem sido transformada e Deus tem acrescentado muita coisa na minha vida. Muita coisa. Seja no trabalho, seja novos passos, nova caminhada, coisas novas. E com isso, hoje eu consigo dedicar maior tempo à obra do Senhor. E um dos motivos da mudança no meu trabalho, na minha vida, eu fiz um voto com o Senhor e coloquei diante dele que eu buscaria mais o reino de Deus. E isso é o seminário. E o seminário eu comecei a fazer o seminário com 21 anos. Eu fiz 1 ano e eu parei o seminário porque o Gabriel, a Jaque ficou grávida do Gabriel, e o Gabriel ia nascer, e eu falei: Senhor, vou esperar o Gabriel fazer 1 ano mais ou menos, e eu já volto para o seminário, é só rapidinho. E aí foram aí uns 14, 15 anos para me voltar. Mas Deus sabe do que faz. Eu falo muito que nossas vidas, elas começam ciclos, inicia ciclos e termina ciclos, e a gente vai caminhando, e contudo você vai fazendo a obra. Só que Deus tem um momento certo. Lembra que eu falei para vocês que eu queria ser missionário? Que lá atrás eu falei: Senhor, eis-me aqui. A gente acha que é no nosso tempo, a gente acha que não, a Thalita e o Cavoli foram mais novos, no tempo deles, e Deus tem um tempo para cada um, Deus tem um ciclo para cada um, e Ele vai direcionando a nossa vida. Se você parar para pensar, você que já tem uns 30 anos, para assim na sua vida e pensa para 10 anos atrás, aonde você estava, o que você estava fazendo. Você vai ver que
provavelmente não vai condizer com aonde você está e o que você está fazendo hoje. Não é verdade? Com certeza, né? Por quê? Porque ciclos começam, ciclos terminam. Contudo, o Senhor não deixa de estar sobre o trono dele, assentado no trono, cuidando de toda a sua vida. Cuidando de tudo. Se na sua vida, eu falei 10 anos para trás, ciclos começam, ciclos terminam, imagina os reinos. Quantos reinos começaram? Quantos reinos se findaram? Na Bíblia, lá em Juízes, em Reis, em Crônicas, sempre você vai ver, a maioria das vezes, né, ali um tempo de 40 anos, de 80 anos, sempre nessa faixa, né, pastor? Que 40 anos é uma... Não é ciclo, é uma... Agora fugiu o nome. Oi? Não é estação, é uma... Esqueci, daqui a pouco na pregação vai voltar o nome aqui, eu vou falar com vocês. Mas, e não só, e a partir, até mesmo o Brasil, até quando ele foi descoberto, aí, oi? Não é império, é tipo ciclos, mas aí vem falando, temos cinco ciclos, mas não é ciclos a palavra é essa, que tem. Então, esse ano, oi? Não. Vamos pensando aí. Porque eu não escrevi, né? Eu achei que eu não ia falar sobre isso. Então vai passando. Então na nossa vida, vai passando esse período, em tudo Deus está ali. Deus está cuidando, Deus está sempre cuidando da nossa vida. E a gente vê isso até com pessoas, até com entes queridos, com pessoas queridas que passaram por nossa vida, né? Seja parentes, seja amigos, de alguma forma acrescentou. Pessoas acrescentam, eu falo sempre isso, pessoas acrescentam, passam pela nossa vida, acrescentam, pessoas também geração, isso, geração, existem gerações de 40 anos, então a gente vai ver reinados ali na Bíblia de 40 anos, de 80 anos sempre, e acaba mudando. A gente está, se eu não me engano, agora é o primeiro ano da 6ª geração no Brasil, com períodos de 40 anos. Então, a gente está começando mais uma geração. Então, pessoas entram na nossa vida, nos abençoa, nos ajuda. Para pensar, quantas pessoas entraram na sua vida e hoje não estão mais com você. Amigos que eram amigos ali junto contigo e hoje já não estão mais. São ciclos que passam, pessoas que passam. Contudo, a boa mão do Senhor está sempre estendida sobre a nossa vida. Isaías, ele tem essa confissão diante do Senhor. Senhor, eu não consigo, não posso levar a tua palavra. Eu merecia morrer porque eu vi o Senhor. Eu tive essa visão. Quando Moisés pede para ver Deus, ele fala, vou deixar você ver só aqui, fica ali na frecha da rocha que eu vou passar, você vai ver, porque se você me ver, você morre. Isaías entendia isso, eu vi o Senhor, vou morrer. Mas o Senhor toca com a brasa viva na sua boca e fala, e lá no versículo 7, e com ela tocou minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Jesus, ele perdoa os teus pecados, Jesus, ele te cura, Jesus, ele te limpa, ele te transforma, ele te melhora a cada dia, mas a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa se colocar na frecha, a gente precisa se colocar na presença do Senhor, querer essa mudança. Ele tem uma confissão piedosamente espiritual, ele tem quanto vale essa confissão que ele fez? Lá em Salmos 32, 5,
vai dizer: quanto vale uma confissão? Diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade dos meus pecados. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você diz assim: Senhor, eu não consigo fazer, o pastor o pessoal, ligação do pastor, mensagem do pastor, quarta-feira de tarde, ninguém está abrindo. Ninguém está abrindo, porque... Mas, gente, o pastor quer falar com vocês aí. Então, não sou capaz. Quantos de vocês que o pastor colocou na escala, que o pastor colocou para pregar, que o pastor colocou, seja para dar uma palavra, seja para fazer alguma coisa, você falou: pastor, eu não consigo, eu não sou capaz, mas você se colocou à disposição e fez. Olha como você é capaz, olha como você conseguiu, olha como Deus te usa, olha como Deus pode usar cada um de vocês. Então, se numa quarta de tarde, uma mensagem, pastor Diego, de voz, abra a mensagem, você é capaz. Lá no status lá do meu zap tem uma frase lá: não dê desculpas, você é capaz. Não é isso? Não dê desculpas, você é capaz. Então, você é capaz. Deus toca na tua boca, Deus toca em você, se coloque na brecha, se coloque à disposição e deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com pessoas através de você. Essa confissão de pecados, quando você se rasgou na presença de Deus, no seu quarto, na sua casa, se colocou lá e chorou nos pés do Senhor, se humilhou diante dele, confessando: Senhor, eu não consigo, eu não posso. Quando nós nos colocamos, nos humilhamos diante dele, ele nos exalta. É Ele que está vendo as nossas causas, é Ele que está nos ajudando, é Ele que está ali te dando forças, segurando a tua mão. E uma pergunta que essa noite ela não pode sair daqui sem respostas. Isaías 6:8. A pergunta que Deus faz é: a quem enviarei? A quem enviarei? Você está disposto a dizer: eis-me aqui? Sabe, eu falei aqui, todas as quartas-feiras tem sido, as últimas, né? Não sei se talvez por esse mês tem sido missionária, né? Tem sido voltada para missões. Tem vindo missionários aqui. E essa palavra, ela é mais uma sobre missões. Mas essa missão é uma missão pessoal. É uma missão de você e Deus, e você e aquilo a quem você serve, aquilo que você faz aqui, quase todos os dias, né? Que nós estamos aqui. Se a gente olhar aqui para cada um, tá todo mundo. Por isso que a gente fala que é família da fé, né? Família da fé, que a gente se vê todo dia mesmo. Tá todo dia aqui. Glória a Deus por isso. E é muito bom. Eu falo para você, é cansativo? É cansativo, imagina para quem vem de longe, é cansativo, mas você não deixa de vir, porque é bom estar na casa do Senhor, é bom glorificar Ele, você vem se encher mais do Senhor. E a pergunta que Deus faz é: a quem enviarei? Essa pergunta, ela não ficou só lá para Isaías, ela não ficou só na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Essa pergunta ela é mais atual do que tudo. Essa pergunta, Deus faz essa pergunta em todo o tempo. A quem enviarei? Posso contar contigo? Posso contar contigo para você pregar? Posso contar contigo para você falar? Posso contar contigo para você orar? Esse posso contar contigo, sabe? Deus usa pessoas para ir até você e falar: ora por mim. Sabe por que a pessoa pediu para você orar por ela?
porque você é um pequeno Cristo. Você representa, a gente fala sempre isso com os embaixadores, embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Você é um representante de Jesus Cristo aqui na terra. Você está representando Ele em tudo que você faz, em todas as coisas que você faz. Em todas as coisas, as pessoas estão te vendo. E estão te vendo, e quando elas vão recorrer até você, é porque ela sabe que você tem algo diferente na sua vida. Elas conseguem enxergar o Espírito Santo na sua vida. Elas conseguem enxergar Jesus na sua vida. Então quando você fala, eis-me aqui, envia-me a mim, você está se colocando à disposição do Senhor, para Ele te levar a qualquer lugar para pregar o Evangelho. E precisamos pregar o Evangelho em qualquer lugar, aonde nós estivermos. Seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, na faculdade, no curso, aonde for, é oportunidades. A gente sempre fala disso, de oportunidades. Ontem, nos embaixadores, ontem, eu comentei com um dos meninos e eles falaram que teve uma oportunidade na escola, que um amiguinho dele falou assim, mas quem é Jesus? E ele disse assim, Danilo, conselheiro, eu tive muita vontade de falar ali na hora, mas eu tinha vergonha e não falei nada de quem era Jesus. Eu perdi a oportunidade de falar quem era Jesus para aquele amiguinho. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de falar quem é Jesus. Não perca a oportunidade de mostrar o Jesus que você serve, o Jesus que transforma, o Jesus que muda situações. Essa pergunta, ela é permanente, ela é pessoal, ela é missionária, ela é em todo tempo. A quem enviarei? A quem enviarei? O Senhor essa noite Ele fala, quem eu enviarei? Posso contar com você? Posso contar contigo para levar o Evangelho? Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Quando? Só no Antigo Testamento? Não. Até a consumação dos séculos. Senhor, eu não sei falar, eis que estou contigo. Senhor, eu não sei o que fazer, eis que estou contigo. Senhor, eu não sei como ir, eis que estou contigo. Senhor, eu não tenho recurso, eu estou contigo, Ele está contigo. O Senhor está contigo. Abra a tua boca, profetiza, fala de Jesus em todo tempo, aonde você estiver. Pregue Jesus, não só com palavras, mas com a sua vida. Não só com palavras, mas com as suas atitudes. Atitudes de crente, atitudes de servo, atitudes de homens e mulheres temente a Deus, atitudes que vocês vão falar assim, o que meu Deus faria nesse momento? O que Jesus faria? Como Ele agiria? Que muitas das vezes a gente para em situações e a gente fala, Senhor, e agora? O que fazer? O que fazer em meio às angústias? O que fazer em meio a situações? O que fazer em meio a momentos que talvez a sua mente ela não consegue assimilar e você dá uma resposta rápida e você dá uma atitude rápida? Mas o Senhor fala, e eis que estarei convosco todos os dias. Ele está contigo. Ele subiu aos céus, mas deixou um Consolador, o Espírito Santo. É Ele que fala contigo, é Ele que fala conosco em todo tempo. Então precisamos ter um coração voltado para o Senhor, um coração buscado, um coração que busca, um coração que zela pela obra do Senhor, um coração que em todo tempo quer estar na obra do Senhor, um coração voluntário à obra do Senhor, um coração voluntário, um coração que, quando nós falamos assim, né, o pessoal aqui não, é igual a Ivone também, né, cadê a irmã Ivone? Irmã Ivone, ela vê, a gente corre dela também, que a irmã Ivone tá ali, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e a gente vai, coração voluntário, e a gente está na obra. A gente está na obra, fazendo a obra. A Jaque conversa comigo
muitas das vezes, que eu tenho muita dificuldade em dizer não, em ajudar, em fazer algumas coisas. Quando eu me vejo, eu já estou envolvido em um monte de coisa. Aí eu falo, meu Deus, como eu cheguei aqui, como eu... Então eu estou espelhando ali mesmo. Quando eu vejo como eu cheguei aqui, eu já estou... É verdade, né? Discípulo. Quando eu vejo, eu já estou envolvido em algo que eu só fui ajudar, só fui fazer uma coisa rápida assim. Quando eu vi, eu tomei ciência do negócio, comecei a me envolver, eu falei, meu Deus. Então teve momentos que eu falei, olha, eu queria muito te ajudar, mas eu não posso, não dá mais, eu já não tenho onde encaixar isso, o que fazer. Algumas igrejas que eu fui visitar, seja com embaixada, tanta igreja precisando de embaixadas, tantas igrejas precisando de conselheiros, com crianças, com um monte de criança, mas não tem conselheiros. Está faltando aquele que diz, eis-me aqui. Tantas igrejas que nós fomos e tinha todos os instrumentos, mas não tinha quem tocasse. Está faltando, eis-me aqui, Senhor. Como está faltando isso nas igrejas? De se colocar à disposição da obra, de fazer a obra. Porque, mas eu vou ficar dentro da igreja. O fazer a obra não é só dentro da igreja, é multiplicar. Vidas entram aqui, quantas vidas entram nesse templo? Quantas vidas entram, seja para o jiu-jitsu, seja para as crianças? Quantas crianças a gente viu aqui hoje? Quantas crianças? E precisa de dedicação ali daqueles que estão à frente, em todo o tempo. E está sempre precisando de pessoas para ajudar. Mas já tem bastante gente, tem gente que cuida, tem gente que faz. Sempre tem vaga. É como o pastor fala, há vagas, tem vagas. Só você querer. É ter um coração voluntário e dizer, eis-me aqui. Coração para a obra, coração voluntário, de levar a palavra, de levar o evangelho a todos que necessitam. Amém? Se coloque de pé, vamos cantar um cântico.